Como é que eu vou gravar desse jeito, cara? Em cima de mim? Não dá, né? Oi, gente! Ótima tarde, tudo bem com vocês? Agora são, acho que 2 horas, 2h30. Tô com esse coque. Só mais cabelo, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que a pessoa parece um bicho? Olha só. Ó, coisa de cacheada, tá? Você primeiro faz um coisa e depois você faz o coque assim. Isso aqui é o que eu faço. Porque não dá pra fazer um coque bonito. Quer dizer, ainda não sei os truques, né? Para quem não me conhece, sou Meire Araújo, moro no interior de São Paulo, tenho 3 filhos, Isabela, Mirella e Daniel. Idades da Isabela é 15, da Mirella 8 e do Daniel 5 anos. Esses são meus filhos, sou uma mulher divorciada, separada, moro sozinha, pago aluguel e os desafios da vida. Um dos motivos de eu ter criado esse canal é justamente para poder mostrar para vocês essa rotina de mãe, essa rotina maluca que a gente tem, né? Um cada escola, médico, trabalho, isso e aquilo. E, claro, dona de casa, não tenho terceiros que me ajudem, a não ser minha filha, me ajuda bastante em casa. E os desafios, né? Os desafios da vida. Sou corretora de imóveis, então atuo como corretora de imóveis, tenho crédito certinho aqui no interior de São Paulo, moro em Taubaté, no interior de São Paulo. Esse canal eu criei justamente para mostrar nessa rotina, mas quando eu criei, eu era casada, então mudou um pouco essa rotina, acabou que eu não consegui dar continuidade, né, a correria e o celular também não ajudou muito. Ele acabou quebrando. Inclusive, esse que eu estou gravando com vocês, ele tá com a tela quebrada. Totalmente quebrada. Mas eu falei, poxa, é algo assim que já vem, sabe? Já faz um tempinho que tá aqui no coração para me postar. E eu falei, poxa, por que não? Vamos gravar assim. E eu quero mostrar para vocês essa rotina, né? De como a gente consegue. É desafiador? É desafiador. Poxa, como é que você faz, meio? Cara, é muito louco, né? Umas coisas assim muito loucas. Se você não tem uma rotina organizada, uma agenda, você de fato não consegue dar conta, né? E é assim, tem aquela filosofia, as pessoas falam, equilibrar os pratos. Realmente, tem dia que você consegue performar melhor em tal coisa, tem dias que não. E além da corretagem, além de mãe, além de todo esse processo, né, toda essa rotina doida, eu faço bolos e pães caseiros para vender. Uma renda extra para poder agregar também. Por quê, gente? Um dos motivos que eu me separei, não estou aqui para falar mal do meu ex, não é isso, mas falar o processo, porque eu acredito que muita mulher aqui vai se identificar com a minha história, vai, né, compartilhar da mesma história comigo, entender a minha dor, que talvez a minha dor também seja a sua dor, e mostrar para vocês que eu não morri, eu estou viva, estou muito melhor que antes, muito melhor que antes. Mas vamos lá. Bom, quando eu me separei, um dos motivos, né, que eu me separei, houve traições lá atrás, enfim, mas isso não convém agora, porque esse não foi o real motivo. Um dos motivos foi a falta mesmo de responsabilidade dentro da casa. Então, assim, o ciúmes e tudo mais, me separei. Foi um desafio. A gente que é mãe, não tem, vai pagar aluguel com 3 crianças, poxa, é uma loucura. Teve muita gente que virou as costas pra mim e falou: você é louca, como é que você vai fazer? Só que, gente, as pessoas não entendem que, assim, o pai dos meus filhos, na época, ele não estava dando conta da casa e ele procrastinava muito. Então, era um desafio que eu tinha de ficar ali, empurrando a pessoa e tudo mais. Acredito que deve ter acontecido isso com você também. Ou está acontecendo, passando por esse processo de que você fica ali, pega no pé, fulano tem que trabalhar, fulano acabou o leite, ó, o aluguel tá vencendo, as contas não sei o quê. E acabou que a gente cansa, né? Foi, assim, 15 anos nesse processo. Tomando café que senão ele vai esfriar. 15 anos nesse processo. Então, chega uma hora que você cansa, de fato, né? Vocês vão ouvir barulho de moto, de carro, porque onde eu moro aqui é bem próximo de uma avenida, assim, principal, via única, mas que faz bastante barulho, passa moto, passa carro, caminhão. Por favor, desconsiderem. Eu, no momento, ainda não tenho aquele microfone de lapela, mas
É um investimento que eu vou fazer muito em breve, tá? Então, gente, para a gente tomar essa decisão, de fato, você chegar no ápice, né, que foi o meu caso. Só que, assim, na verdade, eu já tinha tomado a decisão antes, mas tomar a atitude, né, essa é a palavra correta, tomar a atitude, de fato, de separar, né, eu, no meu caso, ele não aceitou, foi litigioso, então, por diversas tentativas de conversa, o que eu fiz? Gente, eu tô olhando para baixo aqui, porque eu tô bem no jardim da minha casa, tá? Para quem conhece planta, vai saber que isso aqui é Aura Pronobis, esse aqui é a pitanga. Deixa eu ver. Enfim, eu preciso dar uma organizada aqui. Eu quero mostrar a casa para vocês, mas hoje não será o dia, tá bom? Então, para quem tá querendo passar por esse processo, tomou uma decisão, mas tem um medo, tem um receio, foi o que eu tive, foi o que eu passei. Mas saiba que você não vai morrer, tá? O que você tem que fazer, que foi o que eu fiz? Eu criei uma estratégia. Primeira coisa que eu tive que mudar, eu acho que eu já gravei em outros vídeos, não lembro se eu gravei e se eu postei, porque teve vários vídeos que eu gravei e eu acho que eu não cheguei a postar. Mas que eu falo, uma das coisas que eu precisei mudar foi a minha mentalidade. Gente, eu tive uma criação. Tá ventando, será que vai atrapalhar? Eu tive uma criação à base de religiosidade. E isso interfere demais nas decisões da vida, porque muita coisa que você faz à base de renúncia, né? Você faz assim, com medo, porque a criação que eu tive, gente, foi que Deus é um carrasco, Deus ele castiga, Deus ele tira. E não é isso. Não é isso. Deus ele não é assim. É lógico que ele é amor, né? Lógico que a gente não vai fazer tudo, que nem aquele versículo da Bíblia que fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, vamos dividir as coisas. Mas eu sofri muito com isso, porque existe uma diferença de eu sustentar um casamento ali que eu queira, né? Ambas as partes têm que estar lutando, no caso, como no meu caso, é um casamento já abusivo, falido, com dificuldade financeira, com dificuldade até mesmo de conversar, de entender as coisas. Eu, por diversas vezes, sentei para conversar, vamos divorciar, não tá dando certo, né? A gente brigava muito e tal, e acabou que ele não aceitou por ciúmes, né, por uma infinidade de coisas. Eu acredito que foi mais uma dependência emocional, do que de fato amor, tá? Então, quando eu vi que eu cheguei num auge, que eu estava ficando doente, que eu estava ficando depressiva, e acaba que a gente que é mulher, a gente que tem filho, não adianta, os filhos sentem também. Então, é algo assim que é inevitável. E acabou que eu falei, poxa, eu vou tomar essa decisão. Como que eu fiz isso? Como corretora de imóvel, gente, eu precisei me organizar no seguinte sentido. Aí eu arrumando meu coque maluco. No seguinte sentido. Eu lembro que na virada do ano de 2023 para 2024, que foi o ano que eu separei, já tem 2 anos, 24, 25, 27. Nossa! Vai fazer 2 anos, dia 1º agora de agosto. Gente, isso você... Ai, meu Deus, nem acredito. Tá vendo? A gente sobrevive. Quando eu completei o ano, eu comemorei. Ai, que legal. Eu não tinha contado, nem percebi. Desculpa, gente, nem percebi de verdade. Agora que vai fazer 2 anos. Eu sempre falo 1 ano e meio, mas não é. 2 anos agora. Poxa, foi dia 1º de agosto de 2024 que eu de fato saí de casa. Malas, mudança e as crianças. Então, quando foi em 2023, na virada do ano de 2023, eu conversando com uma terapeuta, a importância de fazer terapia é isso. Na época eu não fazia terapia, mas por ser uma amiga terapeuta, ela veio conversar comigo, né? E quando ela veio conversar comigo, um pouco antes disso, dessa conversa, que ela abriu os meus olhos e falou assim, enquanto você estiver pagando água, luz, internet, aluguel, as coisas não vão mudar. Ou você para de pagar a conta e de fato toma a atitude de ir embora, porque senão isso nunca vai acontecer, algo que eu me abri para ela e contei, ou você assume a casa, né? Deixa do jeito que tá, você que sabe. E eu, poxa, não é isso que eu quero, né? Eu falei, tudo bem, né? Vou tomar essa decisão. E foi o que eu fiz. A última venda que eu fiz
Em 2023, em dezembro de 2023, lembro até hoje, foi um apartamento na praia que eu vendi, e eu vendi, foi à vista até na época. Eu, de fato, peguei o valor, fiz compra para casa, comprei roupa para as crianças no final do ano, paguei algumas contas, só não paguei aluguel. Aí eu não paguei aluguel. Cheguei e falei assim, olha, aluguel eu não vou conseguir pagar. E de fato não consegui. Né? Era muita conta, não consegui. Como assim? E agora? Você é homem, querido, você se vira. Aluguel, não vou pagar mais. E foi o que eu fiz. Porque nesse ano mesmo de 2023, já tinha cortado a luz, já tinha cortado a água, já tinha, sabe? E assim, quem trabalha como corretora sabe que tem mês que é muito bom, mas tem época que, né, é ruim. E esse ano, por exemplo, 2026, nós estamos no ano de eleição, tá um pouco desafiador. Algumas pessoas querem, outras estão assim, né, com medo do que pode vir, do que pode acontecer. Então, tô sentindo o mercado um pouco estável, né? Pelo menos aqui na minha cidade, tá, gente? Eu não sei outras cidades aí fora, mas aqui tá um pouquinho assim. Então, é época, né? Então, é uma coisa que eu pegava muito no pé dele, inclusive. Ele era Uber, ele, além de Uber, também era corretor, entre outras coisas que ele fazia. Ele é serralheiro, faz portões, assim, basculantes maravilhosos, fazia nicho, móveis industriais, coisa mais linda. Mas ele não quis investir muito nessa área. E tá tudo bem, né? Escolhas, são escolhas. Mas eu tomei essa decisão. Só que antes de eu de fato tomar atitude, que a decisão eu já tinha tomado fazia tempo. É aí que tá. A gente toma a decisão, a gente não quer mais. Mas e a atitude? Tem as consequências, né? Eu tive que me preparar. E foi a partir dessa conversa que eu me preparei. Me falei, tudo bem. Então as próximas vendas que eu fizer, eu vou precisar guardar o dinheiro, segurar, para que eu de fato consiga me mudar. Por quê? Devido a várias tentativas de conversas, como ele não aceitou, e eu percebi, assim, o estresse, né, dele, eu percebi o nervosismo, então, não vou mentir, fiquei com medo, hoje eu não tenho, hoje a gente conversa, a gente conversa bastante, até mesmo por conta das crianças, mas na época eu tava com receio, havia mágoa das duas partes, então, eu falei, vou guardar, né, então, antes mesmo até de ir embora, eu tentei fazer mais uma tentativa, mas não consegui. Então, quando eu consegui fechar uma venda boa, que eu peguei um valor bom, eu consegui alugar uma casa, consegui pagar advogado, consegui alugar caminhão, e eu consegui me planejar, me organizar para que isso acontecesse. Como ele fazia Uber, né? Como é que você conseguiu, né, ele tirar ele de casa? Gente, como ele fazia Uber, eu pedi para que ele fosse para outra cidade. Foi até uma semana que estava bem fraco aqui. Eu falei, por que você não vai para tal lugar? Para São Paulo, por exemplo, né, onde familiares dele moram, e tenta fazer Uber lá. E de fato ele foi. E quando ele foi, até no primeiro dia, ele tinha tirado R$700, ele ficou super feliz. Falei, que maravilha. Então eu vi a oportunidade realmente de eu me mudar. E foi muito rápido, porque eu já tinha alugado casa. Então quando ele foi, num dia, no outro dia de manhã, já arrumei as coisas, assim, eu dividi, né, então a única coisa que eu desmontei para levar foi meu guarda-roupa. O resto dava tudo para levar na mão. Então, consegui, o caminhão chegou 7 horas da manhã em casa, a gente colocou a mudança, 10 horas da manhã já estava em outra casa. Foi na mesma cidade, eu não me mudei de cidade. Gostaria, mas eu me mudei. Acabei me mudando para a mesma cidade, porém um bairro mais distante. Hoje eu voltei para o bairro que eu morava antes. Desse bairro para o próximo, para o outro bairro, de carro mais ou menos é 20 minutos, 30 minutos, tá? É um pouquinho mais distante, só para vocês poderem entender. Mas antes de eu tomar essa decisão, uma das coisas que eu precisei fazer é mudar a minha mentalidade. Eu acho que esse é o desafio de muitas pessoas, é reconhecer que você precisa mudar. Por que mudar minha mentalidade, gente? Eu precisei me tornar uma mulher mais organizada. Eu precisei criar uma rotina com as crianças, apesar de hoje ter uma rotina bem desafiadora, mas na época eu precisei criar uma rotina com as crianças. Eu precisei dialogar muito mais com as crianças. Teve muitos fatores. Me cuidar. Eu acho que assim, a caminhada, o autocuidado, a academia, me ajudou muito, né? Assim, a não surtar, né? A não enlouquecer, a não surtar e muito menos assim entrar em depressão. Né? Quando a mente, você tá com muita coisa, a mente cheia, assim. Eu não falo a mente cheia para você ficar cansado, não é isso. Mas assim, quando você ocupa a sua mente, você, né, procura fazer coisas que você gosta,
Isso te ajuda a manter o foco. Então, por 2 anos antes, praticamente disso, eu comecei a mudança da minha mentalidade. 2 anos? Deixa eu lembrar, não foi 2 anos, foi 18, 19, 20. Não, foi bem antes. Na verdade, eu comecei a mudança da minha mentalidade. Foi quando eu li o livro, eu vou indicar para vocês aqui, que é um livro assim, que me abriu os olhos, porque eu sou vendedora, gente. Eu trabalho como corretora de imóveis, dou toda a assessoria para a pessoa, a questão, né, de não só, eu não só mostro casa, não, eu consigo direcionar a pessoa naquilo que ela está adquirindo, naquilo que ela está comprando, se é financiamento, se não é, se é à vista, se não é, quais documentos, quais o processo, então eu consigo fazer todo esse trâmite aí. E por conta disso, acabou que, na época, eu conheci a Mary Kay, vocês devem conhecer, de cosmético. Eu tô gaguejando um pouquinho, que tô tentando lembrar, tá, gente? Eu não quero parar o vídeo. E não vou editar também. Na época eu conheci a Mary Kay, entrei como vendedora, que tem outro nome, tá? Que eu esqueci o nome agora, que elas usam, né? E aí, a partir disso, eu conheci a história da Mary Kay. Não vendo a Mary Kay, mas foi um processo importante para mim, inclusive. Até mesmo o método que ela usou, né, com as mulheres, né, como ela trabalhou com as mulheres, achei muito legal. E isso me deu um norte, abriu minha cabeça. Então, a partir disso, eu comecei a conhecer outras pessoas, a assistir vídeo, inclusive, aqui no YouTube, acompanhar pessoas no Instagram, e comecei a abrir minha mente, porque eu tive uma criação muito fechada, né? Assim, muito religiosa, muito assim, não faz isso porque isso é pecado, isso não pode, porque, né? Então, por muito tempo, eu segurei meu casamento porque eu achei que se eu separasse, eu tava errando, eu tava pecando. Infelizmente, isso é pregado em muitos lugares. E não é verdade. Não é. Se você discorda, eu sinto muito, mas essa é a minha opinião, tá? Eu só peço que respeitem, porque cada um tem a sua opinião. Eu sei aonde doeu em mim. Eu sei aonde tudo que eu fiz para segurar um casamento. A gente faz de tudo, principalmente a gente que é mulher, a gente tenta de tudo mesmo. Até a hora que não dá, não deu. Não tem o que fazer, gente. Não tem. A pessoa não quer mudar, né? E aí acaba que não é só você que sofre, seus filhos também sofrem, né? Foi aonde que eu vinha mudando essa mentalidade. Então, tô falando para vocês porque foi a partir da leitura do livro que eu fiz dela, da história dela, tudo que ela passou, que ela também tem 3 filhos, é bem bacana. Vou ver se eu deixo o link aqui embaixo para vocês poderem comprar né, e ler, vale muito a pena, porque a história dela é magnífica. E a partir daí eu comecei a conhecer outras mulheres, outras histórias, e comecei a abrir a mente e entender que eu merecia sim o melhor. Eu merecia sim o melhor. Não é migalhas. Não é migalhas. Você não merece migalhas. Ai, e assim, há muitas mulheres, elas têm... gente, eu sou autônoma. Eu não tenho um salário fixo. Entende? Olha o desafio. Criar 3 filhos, cuidar de 3 filhos. Eu tô num processo também com o pai das crianças por conta de pensão, que ele não tá pagando a pensão. Tô nessa aí. Mas pensa, 3 filhos, pagando aluguel, escolas diferentes, eles crescem, é roupa, é sapato, é comida, conta, luz, água, internet. É desafiador. Quem mora em São Paulo sabe que as coisas não estão baratas, sabe que as coisas, cada dia que passa, tá mais caro. É desafiador. Mas uma das coisas que eu falo para vocês, que quando você ora, quando você coloca na mão de Deus, quando você pede direção, Deus, ele dá estratégia. Inclusive agora, eu estou fazendo bolo e café, eu falo café porque depois eu explico para vocês o nome e tudo mais, mas eu faço bolo, faço pão. Quem sabe futuramente eu não monto alguma coisa, ainda está em projeto, em papel, não sei. Por enquanto eu estou seguindo assim, sabe? E continuo como corretor. E assim a gente vai fazendo múltiplas rendas, gente. A gente vai fazendo, vai se virando. Você só precisa tomar atitude. Só precisa tomar atitude. É difícil. Eu passei por isso. E eu sei o quanto que é difícil e desafiador. Precisei pausar o vídeo porque chegou um motoboy aqui deixando uma carta, mas só para concluir, gente, é isso. É o desafio que a gente passa mesmo para ser mãe, né, e tomar as decisões assim, pensando inclusivamente no bem-estar deles.
Eu falo para você que não desistam. Crie sim estratégias, busque estratégias do que você pode fazer. Qual caminho tomar. Mas antes de mais nada, é claro, a sua mentalidade, você tá bem? Sua saúde está bem? A sua mente está bem? Porque teve momentos da minha vida que eu achei que eu fosse entrar em colapso. Por conta assim, a sobrecarga é muito grande, né? A casa, e já teve vezes assim, eu não vou mentir, gente, vocês são mãe, pode falar melhor do que eu. Teve momentos que eu surtei. Ao ponto de, desculpa, meu cachorro rosnou aqui querendo latir, a ponto assim de fazer plantão de segunda a segunda, já teve vez, tá? E chegar em casa assim, ó, de perna pro ar. Mas a gente consegue, né? A gente dá conta, a gente consegue dar umas surtadinhas, mas é aquilo, equilibrar os pratos, né? E falo para vocês, se inscreva aqui no canal, indique para outras pessoas, para outras mães, mulheres, né? Que também compartilham da mesma história, querem entender esse processo. Eu passei muito mais coisa, nossa. Ai, gente, eu tô no quintal de casa, vocês vão ouvir cachorro latindo, carro passando, é assim mesmo. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Comenta aqui sobre sobre o processo, se vocês estão passando também. Então, como que tá indo. Não é tão simples assim, né? Como a gente pensa que é. De verdade, quando... começou. Marley. Eles se conversam, né? Um late na esquina, outro late aqui. Até engraçado. Não, Marley, não vai latir, Marley. Eu tô gravando. Que é? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra você, que meu celular vai tremer. Olha lá. Ai, que sem vergonha. Sem vergonha, mãe. Que vergonha. Pode falar, que já vem lambendo. Ai, gente, deixa eu dar tchau pra vocês. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus até o próximo vídeo. Próximo vídeo, quem sabe eu mostro minha casa, meu jardim. Eu quero arrumar essa casa aqui que eu moro, é aluguel. Aluguei uma casa mais barata para conseguir mesmo me reerguer financeiramente. E aí partir daqui para minha casa, se Deus assim quiser, tá bom? E aí eu preciso, é claro, reformar ela, porque ela tá bem bonitinha, ela tá bem assim, judiada. E aí eu conto esse processo em um outro próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.